A carência de informações climáticas em tempo real ainda é um problema entre as empresas de energia. Pensando na Enel São Paulo, a economia potencial estimada com dados em tempo real poderia ser de 10 milhões por ano. A DataStorm surge a partir da necessidade de uma predição climática mais acurada, associada a um modelo operacional de emergência que atue com mais proatividade e assertividade. DataStorm vem para solucionar três problemas principais ligados a essa temática. Para resolver a falta de integração de dados do setor, integramos o pipeline de dados e a arquitetura de Data Lake ideais que unem, padronizam e disponibilizam para consumo imediato mais de 6 fontes de informações. Para minimizar o trabalho operacional reativo, as condições climáticas emergenciais e a pouca previsibilidade de ações e planejamento, entregamos o melhor algoritmo para ser aplicado à arquitetura de dados proposta, permitindo prever com alta acuracidade a interrupção de energia na cidade de São Paulo. Para atuar na falta de conexão entre a inteligência de dados operacionais internos das empresas de energia e os dados públicos de clima, trazemos como potencial futuro da solução a retroalimentação do modelo com os feedbacks operacionais das ocorrências. Por fim, DataStorm tem uma proposta de solução flexível que pode ser adaptada para problemas de negócio específicos e para outras segmentações geográficas e até outras cidades e regiões. As fontes de dados selecionadas para o Data Lake compõem três campos principais: dados em tempo real, API de dados climáticos com chamados por hora e previsão de 7 dias com pluviometria, temperatura e umidade do ar. Dados históricos diários de 2022 a 2024 para treinamento do modelo de previsão de interrupção de energia. Alagamento na cidade de São Paulo, ocorrências climáticas na cidade, como as quedas de árvore e deslizamentos, base de dados nível Brasil de interrupção de energia da Enel, dados climáticos históricos por subprefeitura. E dados para ranqueamento das subprefeituras por criticidade, densidade demográfica, quantidade de hospitais, unidades de saúde, favelas e IDH. Construímos uma arquitetura dentro do Google Cloud Platform que armazena os dados históricos via batches e, ao mesmo tempo, puxa os dados da API de clima orquestrados pelo Airflow. Os dados são tratados e armazenados em diferentes camadas. Na camada RAW, trazemos as tabelas com filtros mínimos e limpezas que otimizam o armazenamento no GCP. Na camada Trusted, transformamos cada uma das complexas tabelas em dataframes simplificados para o que necessitamos. Dados diários, por subprefeituras e com variáveis já quantificáveis. Na camada Refined, unimos todos os dataframes que serão utilizados em uma única tabela, que integra clima, interrupção de energia, alagamentos, quedas de árvore por dia desde 2022 e para cada subprefeitura. Os dados históricos alimentam um modelo preditivo, que depois de treinado é aplicado aos dados futuros de clima trazidos pela API, nos trazendo a probabilidade de cada subprefeitura ter interrupção de energia. Na fase final de Data Visualization no Power BI, ainda integramos a tabela de classificação de subprefeituras por criticidade, permitindo indicar onde a atuação de equipes deve ser priorizada. Queremos destacar o que consideramos uma força da solução DataStorm, que é o nosso modelo preditivo. Para chegar no modelo ideal, testamos algoritmos de árvore de decisão, Random Forest e Gradient Boosting. Analisamos os resultados de Recall, matriz de confusão e suas forças e fraquezas perante a realidade que queremos medir e prever, e decidimos que o LightGBM é o melhor modelo que se adequa à nossa necessidade. Bom, e na solução final do nosso dashboard a gente consegue filtrar, por exemplo, vamos pegar um dia atual, então o dia atual de hoje, e filtrar até o dia 7, que é o dia até onde a gente tem a previsão de interrupção de energia elétrica. A gente consegue ver qual que é a média de previsão de interrupção para toda a cidade de São Paulo, para todo esse período, qual que é o índice pluviométrico também previsto, a média de umidade relativa do ar, a média de temperatura e qual que é a subprefeitura mais crítica para esses 7 dias. A gente consegue ver isso também né, pela média geral e aqui pelo histórico, né, a gente também consegue comparar se a gente aumentar o período. A gente consegue ver geograficamente, então, quais são as subprefeituras que têm o maior risco. Então, Pirituba, que aparece um pouco mais vermelho, Freguesia do Ó, a Capela do Socorro, que aparece com maior índice. A gente consegue ver mais detalhadamente também na tabela, em onde a gente consegue ver por data e geral como estão se comportando esses riscos. E também a gente consegue ver, além disso, qual que é a priorização desse ranking. Então, quais são as subprefeituras que têm uma priorização maior, né, de acordo com toda a densidade daquela subprefeitura, a unidade de saúde total, a quantidade de favelas, o IDH. E, além disso, a gente consegue ver também a previsão de temperatura máxima e mínima e a previsão da umidade relativa do ar e do índice pluviométrico também. Se a gente altera, né, se a gente quiser se ver então por um período mais curto, então, por exemplo, se eu quiser ver só do dia 1, a gente consegue ver que a nossa previsão, então eu quero ver só para atuar na semana que vem, a gente consegue ver que a nossa previsão de até da subprefeitura mais crítica muda. Então, dentro desse período de tempo, a gente tem a previsão também, né, para cada dia, e essa subprefeitura mais crítica, onde a gente deve atuar, onde a gente deve priorizar os esforços, também muda aqui, de acordo com os índices de priorização também. Para finalizar, queremos enfatizar o potencial futuro da nossa solução. O que apresentamos é um MVP, mas com investimentos e a troca de conhecimentos e informações com a insight de clientes, podemos ir muito além. A previsão diária pode se transformar em previsão por hora, e nossa predição segmentada por subprefeitura pode descer nível bairros, ruas, ou pode ser exportada para outras cidades e até mesmo estados.
E o input e feedback da subsidiária de energia em relação a ações operacionais adotadas a partir das predições do DataStorm poderão retroalimentar toda a arquitetura e trazer ainda mais valor, com a criação de um modelo prescritivo complementar, dizendo quais ações devem ser adotadas e não apenas onde e quando. Acreditamos no potencial para a DataStorm e estamos ansiosos para ouvir suas percepções e avaliações sobre nossa proposta.